E nesse vídeo vamos continuar investigando a situação do crash do Bitcoin. No último vídeo eu falei sobre essa corretora chamada Aster, que depois que ela surgiu, o Bitcoin passou a ter um dos seus maiores crashes da sua história. E essa corretora aqui pegou todo o volume muito maior do que todas as demais corretoras. E eu falei para vocês que essa corretora ela passa a permitir alavancagem de 1000 vezes no preço do Bitcoin. E desde que essa corretora passou a operar, a gente só tem baixa no preço. Eu quero falar para vocês que a situação continua muito ruim para o preço do Bitcoin. Vou falar isso, mostrar para vocês nas alavancagens, né, no mercado de apostas. Mas eu quero também trazer um pouco de luz e esperança para o seu coração, né? Será que a gente tem um pouco de luz nesse final do túnel, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui esse site para você chamado TRDR, tá? Aqui você consegue colocar alguns indicadores como o preço do Bitcoin, algumas médias que eu vou até tirar aqui essa média para a gente ficar somente com preço e colocar outros dois gráficos que na minha opinião são o que mais importa nesse momento, tá? Que é esse aqui, ó, Long Short Ratio. O que significa isso, tá? É a quantidade de razão, é a razão entre a quantidade de apostadores de alta contra a quantidade de apostadores de baixa. O que significa esse indicador, né? Nesse momento ele está marcando 2,87. É basicamente 3. Vamos arredondar para 3 para a gente interpretar. Quando esse indicador marca 3, significa que a gente tem 3 apostadores de alta contra um apostador de baixa. Sempre lembra de uma coisa. Em um mercado de apostas, a maioria perde. Então, se a maioria está apostando em alta, a possibilidade é do preço cair. E se a maioria está apostando em baixa, a maior possibilidade é do preço subir. E vamos olhar agora esse outro indicador, porque a gente precisa não só levar ele em conta, mas levar em conta a quantidade de dinheiro que está dentro desse mercado de apostas. Então, é esse Open Interest, é a quantidade de dinheiro que tem no mercado futuro. E agora a gente vai interpretar esses dois indicadores juntamente com o preço, beleza? Observa aqui, quando o preço do Bitcoin estava em 110 mil dólares, o preço começou a subir. Nesse momento aqui, o indicador de razão de apostadores de alta em relação a apostadores de baixa estava abaixo de 1. Negativo não, abaixo de 1. Significava que a maioria estava apostando em baixa. O que acontece? As alavancagens aumentam e os apostadores de baixa aumentam. O que acontece com o preço? O preço começa a subir. O preço começa a subir para liquidar essas pessoas que estão apostando em baixa. A partir do momento que o preço começa a cair e os apostadores, na verdade limpou, né? Liquidou esse pessoal aqui. E a partir do momento que o preço começa a cair, a gente tem um aumento da quantidade de pessoas que estão apostando em alta. E o preço tem um maior crash na história do mercado de criptomoeda, limpando, né, boa parte desses investidores, apostadores de alta, né? Não dá nem para falar mais em investidor, mas apostadores, né? E daí, então, a gente tem, né, a continuação do preço caindo e esse indicador aqui, que é a razão de aposta de alta contra de baixa, acima de 2,5. Então, a gente tem uma grande maioria apostando em alta e a gente tem também uma grande quantidade de dinheiro em aposta no mercado futuro. Nesse momento, a gente tem o preço caindo, né? E a gente tem uma quantidade de apostas em alta e a gente tem uma das maiores alavancagens desde o crash, né, do 10 de outubro. O que me leva a falar para vocês que a situação realmente ainda é muito ruim. Porém, eu quero falar para vocês sobre esse indicador aqui. Claro, tem muita gente falando sobre indicadores de medo e ganância, mas esse indicador aqui, que é o BTC Tools, né, o Crypto Fear Ingredients, ele para mim é um dos mais importantes. Ele está mostrando extremo medo aqui, mas se a gente colocar aqui em histórico, todo o histórico, raramente ele indica medo extremo. Da última vez que ele marcou medo extremo foi em agosto de 2023. Então veja que vai
tá próximo de completar 2 anos que ele não indica extremo medo. Se você pegar qualquer outro indicador de medo e ganância, já indica extremo medo faz um tempo, né? E esse não. E por que esse é tão importante na minha visão, tá? Esse indicador ele atualiza a cada 8 horas. E ele leva em conta, tá, o volume, não só o volume de exchange, mas volume em mercado futuro, tá? Ele leva em conta o Open Interest, que é esse indicador aqui embaixo, ó, que é a quantidade de dinheiro em alavancagem. Ele leva em conta também rede social, como Reddit, Twitter, quanto que se está falando, né, sobre Bitcoin, que vai continuar subindo, etc., ou que vai cair, ou que é crash. E também as buscas na internet, não só sobre Bitcoin, mas também sobre as demais criptomoedas. Então, na minha opinião, esse indicador aqui é muito importante. Se ele está marcando aqui extremo medo, isso também não quer dizer que o preço vai subir amanhã. Tá? Veja que ele marca extremo medo e esse indicador continua em extremo medo por um período de tempo. Só que eu quero falar para vocês que esse indicador marcou extremo medo agora e ele pode voltar a medo. Por quê? Porque as alavancagens elas continuam aumentando. Esse indicador aqui da proporção de apostas em alta contra aposta em baixa também continua aumentando. E eu faço, eu mostro para vocês esse gráfico aqui, que é basicamente a espiral da morte. Você acredita que isso vai acontecer? Né? Esse gráfico aqui é basicamente assustador, né? Se a gente fizer uma curva aqui de preço, né? Basicamente o preço está aqui caindo sem parar. Uma infinita queda. E o que dá a entender é que está acontecendo isso aqui mesmo, né? Foi a maior queda mais rápida de toda a história. E agora a gente olha também os níveis de... a faixa, né, da margem desses apostadores, né? Se a gente atualizar esse gráfico, a gente consegue ver que a gente já tem muita aposta em baixa, tá? Mas como a gente tem a proporção aqui, que a maioria é apostando em alta, muito provavelmente a margem desses apostadores de alta está muito embaixo. Isso é ruim, tá? A gente tem mais margem, né, próxima ao preço em aposta em baixa. A gente tem aqui bilhões de dólares, logicamente, mas como eu venho falando para vocês, é muito difícil o preço ser jogado para cima, é mais fácil jogar o preço para baixo, justamente porque a gente está no ciclo de baixa, né? Eu vinha falando para vocês isso há um tempo, mas eu quero falar para vocês também que se existe um pouco de luz no final do túnel, é justamente sobre o final do ciclo de baixa. Apesar, né, de toda essa queda, né, e a gente finaliza o ciclo, sei lá, em um ano, né, depois do 6 de outubro, o preço ele está muito próximo do que geralmente ele cai em um ciclo de baixa, tá? Então você tem aqui o primeiro ciclo, 2014 em azul, você tem um ciclo de 2017 em laranja, o ciclo de 2020 em verde e o ciclo atual que é esse vermelho, tá? Observa o seguinte, tá? Deixa eu tirar esse azul para a gente observar aqui. O preço nesse momento está em 84 mil dólares. Se a gente levar em conta os ciclos anteriores, tá? Que basicamente ele marca o final do ciclo de baixa em 60 dias, né? Após o início da bull run, que é o halving, né? A gente está muito próximo de valores extremos de baixa aqui. Então, eu diria para você o seguinte. O preço está em 84 mil dólares nesse momento. Tá? Se a gente levar em conta os ciclos anteriores e o final do ciclo de baixa, se não tiver um evento como o evento da FTX, que levou o preço do Bitcoin sair, né, da casa de 20 e poucos mil dólares para 15 mil dólares, esse gráfico aqui ele repete o ciclo anterior no ciclo atual. O fundo do poço, tá? O fundo do poço seria por volta de
68 a 70 mil dólares. Se não tiver um evento como o da FTX, né, a gente teria o fundo do poço por volta de 70 mil dólares. Agora, será que agora é diferente? Tá? Porque eu quero mostrar para vocês esse bilhetinho aqui, que ele mostrou que todas as vezes foi igual. E no final das contas, de fato, o topo foi em 6 de outubro de 2025. Se a gente olhar o ciclo que se repete, o fundo do poço talvez fosse 70 mil dólares. Agora, se tiver algum evento, como o evento da FTX, poderia até levar mais embaixo, sei lá, 60 mil dólares, 50 mil dólares, né? E o Bitcoin retornaria ao seu ciclo natural. Talvez, finalmente, buscando a casa de 200 mil dólares que a gente tanto espera. Mas claro que isso não vai ser da noite para o dia, né? Por isso que eu venho falando para vocês que essa carteira que eu estou comprando, ela tem um objetivo de 10 anos, né? Então você que compra agora com a esperança do preço subir amanhã, a chance de você passar uns maus bocados é muito grande. Veja que a ganância, ela toma conta aqui. E se você me acompanha no X, você já percebeu que eu sou absurdamente crítico às pessoas que continuam falando em coisas otimistas do Bitcoin, que é alta infinita, que não sei o quê. E muitas dessas pessoas têm muitos seguidores. O que faz esses seguidores alavancarem no Bitcoin, apostar que o preço vai continuar subindo. E no final das contas, a realidade ela é mais dura do que a gente imagina, né? Eu até ficava falando para vocês que o que eu esperava desse ciclo de baixa era um amadurecimento do ponto. Olha, a gente não vai ter um ciclo de baixa forte como a gente teve antes. E no final das contas, eu não só estava errado, como posso estar errado até nesse momento. O preço pode continuar caindo. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que a gente agora não sabe nem os efeitos, né, que essa corretora que alavanca aqui 1000 vezes no preço do Bitcoin pode causar. Eu falei para vocês no vídeo anteriores que eu tinha posições em empréstimos colateralizados em Bitcoin e fechei minha posição porque a gente pode acordar da noite para o dia e de repente ter um crash como a gente teve aqui. Afinal de contas, o Upper Interest está em um topo histórico. Desde o último crash, ele está exatamente no topo anterior, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço, vejo você no próximo vídeo.